Espaçamento, distância entre árvores, qualidade da forragem e das gramíneas. Detalhes importantes numa produção de eucaliptos que você confere agora na nossa capacitação tecnológica na integração lavoura, pecuária, floresta. Olá pessoal, nesta aula nós vamos dar continuidade à temática relacionada à qualidade da forragem e particularmente vamos concluir o trabalho feito com o eucalipto e ao final da aula nós vamos acrescentar informações a respeito da canafístula, uma espécie nativa dessa nossa região e de outros estados brasileiros, relacionado com uma gramínea, como nós podemos observar ali, que é a cultivar piatã. Vamos dar início então à primeira parte da aula de hoje, que é o acúmulo de biomassa e características qualitativas da braquiária cultivar charaés em sistemas silvopastoris em diferentes larguras de aleias. Como eu já havia dito na aula anterior, eu fiquei de trazer para vocês a temática referente à distância mais adequada entre os renques de árvores de eucalipto, com a finalidade de melhorar a produtividade da pastagem. Nesta imagem, vocês podem observar um sistema silvopastoril onde as linhas de eucalipto são compostas por mais duas linhas, ou seja, são linhas triplas de eucalipto e nós podemos utilizar em geral de 1 a 3. E é importante vocês notarem que esse plantio, como deveria ser, está em nível. Então dá para perceber que as árvores vão acompanhando a curva e nesse sentido nós temos diferentes espaçamentos entre renques. As aleias se distanciam de aproximadamente 15 metros até aproximadamente 27 metros. Isso nos deu uma possibilidade de desenvolvimento de um projeto de pesquisa numa propriedade onde não é a base dela a instituição da pesquisa como patrimônio. Ela simplesmente nos ofereceu o espaço com a finalidade de que nós pudéssemos trabalhar. Como nós necessitávamos responder ao produtor esse questionamento que ele sempre faz a respeito de qual seria a distância entre os renques adequada para diversos tipos de capim, nós então fomos até lá e, em função destas curvas variarem, os espaçamentos variaram também. Fizemos a seleção então dos locais de diversos espaçamentos para que nós pudéssemos desenvolver o nosso trabalho. Esta espécie de eucalipto é o Eucalyptus urophila, ele não é um clone, é a espécie original em si e também faz parte do nosso grupo de pesquisas, que é o grupo de estudos em sistemas agroflorestais da Universidade Federal da Grande Dourados. A primeira amostra de dados que eu gostaria de trazer para vocês é a relação entre a massa seca total e a distância entre aleias. Como eu disse, de 15 a 27 nós escolhemos uma intermediária, que foi a distância de 21 metros, e nós fizemos a avaliação da matéria seca, e vocês podem notar que nós temos para 15 metros valores bastante inferiores ao valor de 27 metros. Então, a curva de crescimento destas distâncias levanta junto com ela o aumento da matéria seca desta cultivar que nós trabalhamos, que é a cultivar charaés, como eu disse, né? Braquiária brisanta, cultivar charaés. Podemos notar ali que aos 15 metros nós temos uma produção de massa de aproximadamente 2.000 quilos, e é bom lembrar que isso daí é matéria seca, né? Então, aproximadamente 80% a 85% do total da massa produzida por unidade diária vem a ser de água. Depois que nós secamos, acaba resultando nesse valor. Para 21 metros, aproximadamente 2.700 quilos, e
quase 3.000 quilos para 27 metros de distância. Uma diferença bastante elevada que demonstra que ao aumentar a distância entre aleias, nós vamos naturalmente aumentar o volume de matéria seca produzido por unidade diária. Na aula anterior nós tínhamos feito aquele comentário e a demonstração de dados de que até os 4 metros de distância nós temos uma concorrência muito grande com o sistema radicular das árvores, portanto temos uma grande queda de massa naquela faixa inicial de 4 a 5 metros aproximadamente. E em função disso nós podemos escolher uma distância entre os renques que vá cada vez mais diminuindo a importância desses 4 metros, da queda de produção desses 4 metros. Então, se você aumenta a distância entre as árvores, a importância dessa faixa de detrimento do desenvolvimento da forrageira vai acabando, chega a se tornar insignificante dentro de um sistema. Bem, se nós observarmos um pouquinho à esquerda da coluna de 27 metros, nós vamos identificar que a estabilização dessa curva de crescimento se dá aproximadamente aos 26 metros. Então, nós consideramos, com base no resultado dessa pesquisa, ou seja, a soma da cultivar charaés como forrageira e o componente arbóreo como o Eucalyptus urophila, que seja suficiente 26 metros de largura entre as aleias para que ocorra um desenvolvimento normal desta gramínea. E desta forma nós definimos apenas para esses 2 casos que eu citei, urophila mais charaés, esta largura de aleia. O que eu quero dizer é que, embora seja possível que com outras espécies de eucalipto e de gramíneas esse resultado possa se aproximar, não é garantido que isso ocorra. Nós estamos ainda trabalhando com essas outras espécies e cultivares. Observando agora com relação à qualidade, nós temos a porcentagem de proteína bruta. A porcentagem de proteína bruta, ela foi dividida para nós aqui em duas situações. O que tem de cor preta, nós temos as colunas com cor preta e temos a linha com cor preta e as outras vermelhas. Então, a de cor preta, nós fizemos a coleta do material para a análise de proteína bruta a 1,5 metro de distância das árvores. E a vermelha foi a 35% da largura das aleias. Por exemplo, nós temos aleias com distância de 15 metros, então a cor vermelha identifica que nós fizemos a coleta a 35% dos 15 metros. Nós fomos colocando o 35%, o que significou que para 21 a distância de coleta era maior, mas tínhamos também uma coleta 1,5. Para 27 nós tínhamos uma distância maior, mas continuávamos com uma coleta de 1,5 metro também. Então vocês observem lá, que tanto faz coletar a 1,5 metro ou a coletar com maiores distâncias das árvores, para 15, para 21 e 27. Nós temos uma tendência, um comportamento bastante semelhante. Então nós temos ali uma curva quadrática, invertida, ela vai perdendo força conforme você aumenta a distância, o que significa dizer que com maiores distâncias nós temos uma queda do teor de proteína bruta. Essa queda, embora ela chegue lá de 12, você pode observar que para 15 metros nós temos 12% aproximadamente, tanto faz a 1,5 metro ou a 35% desses 15 metros, e depois cai para aproximadamente de 8 a 9 e quase que se estabiliza um pouco antes de chegar em 27, mais uma vez ali próximo aos 26 metros. Então, nós podemos observar um pouco à esquerda da coluna, das 2 últimas colunas, que ela já entra em processo de estabilização. Então, mais uma vez, assim como na quantidade de forragem, que nós vimos no slide anterior, a matéria seca total, aqui na qualidade da forragem, aqui representada pela proteína bruta, também nós temos uma estabilização de valores aproximadamente 26 metros. Então, a decisão, eu vou usar 15 metros que tem alto teor de proteína bruta ou vou usar 26 metros, 21 metros, que caiu o teor de proteína, mas não caiu a valores inferiores
àqueles que a literatura já considera há muito tempo como valores normais para o funcionamento do rumen, né? Então, como esses valores estão aí de 7 a 8%, mesmo que o produtor escolha distâncias maiores de 15 metros e que diminui o teor de proteína bruta, esta diminuição ainda não leva a quedas inferiores a ponto de prejudicar o aproveitamento dessa proteína pelos animais, pelos ruminantes, né? Então, nós consideramos mais uma vez que este valor de proteína bruta, ele corrobora o valor de massa seca total para uma distância aproximada de 26 metros. Então, se nós quisermos pensar na produção de forragem máxima com a máxima qualidade, poderíamos trabalhar com 26 metros. Temos encontrado de tudo na zona rural. Trabalhos com 10 metros de distância, com 16 metros, com 20 metros, com 26 metros, até com 100 metros eu já tive a oportunidade de ver aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez eu lembro que eu falei anteriormente, essa questão da distância está relacionada ao foco do produtor. Ele deseja mais produção de carne, ele deseja mais produção de madeira, ele deseja um equilíbrio entre as duas produções, de forma que ele possa atender às questões relacionadas à sua tradição de trabalho, às necessidades de mercado. Neste outro material, nós podemos observar a digestibilidade desse material, a digestibilidade in vitro do material, que foi coletado das folhas desta forrageira cultivar charaense. Da mesma forma que eu expliquei para vocês, foi coletado a 1,5 metro e outras coletas para cada distância correspondente a 35% da largura das aleias. Mais uma vez, nós tivemos a confirmação de que aproximadamente a partir de 26 metros de distância, de largura das aleias, nós tivemos a estabilização. Caiu, mas ali parou de cair. Então nós estamos ali com valores acima de 52%, mesmo a 27 metros, se vocês observarem, está em torno de 52%. E é, então, um valor bastante razoável, bastante aceito como um valor médio interessante para o desenvolvimento dos animais. E, então, nós podemos fazer o mesmo raciocínio. Se eu desejar apertar mais as árvores e trabalhar com 15 metros, com 14 metros, aproximadamente em torno de 15 metros de distância, eu vou ter uma maior digestibilidade. Mas, consequentemente, também tenho maior volume de madeira produzida. Então, se você está interessado nessas duas coisas, pode apertar um pouquinho mais que ainda vai dar. Se você está interessado em produzir mais capim com qualidade boa, então você pode aumentar essa distância um pouco mais e vai diminuir um pouco mais a madeira. Você atende a questão mercadológica e rentabilidade, melhorando a entrada de capital nesse sistema, mas você também tem que ficar atento por uma questão. Você está numa região que aceita bem o produto resultante da floresta, você tem um mercado amplo para que, se você diminuir a distância entre as linhas e, consequentemente, ofertar mais material no mercado, você vai ter onde colocar esse material. Então, são decisões que o produtor deve levar em consideração, e não somente a qualidade do material forrageiro produzido. Referente a esse primeiro bloco dessa segunda aula, nós temos estas conclusões que nós já tiramos a respeito das distâncias. Então, referente a esse primeiro bloco, nós temos as seguintes conclusões. A maior digestibilidade in vitro está diretamente relacionada aos maiores teores de proteína bruta e menores teores de fibra em detergente neutro encontrado nas condições de maior sombreamento. Então, veja bem o seguinte, vocês observaram aí que eu só mostrei 3 indicadores para vocês. O trabalho se desenvolveu mais amplamente e nós observamos também a FDN e a FDA, que foi o que nós utilizamos aqui para executar aquela frase referente à primeira conclusão, né?
Então essa digestibilidade ela tem uma relação direta com esses teores de proteína bruta, o que é natural, né? E os menores teores de fibra indetergente neutro, para o maior sombreamento. Então se você tem um nível de sombreamento um pouquinho mais elevado, que é o caso que nós observamos ali, dos 15 metros de largura, então você tem realmente todos os níveis relacionados à qualidade da forragem melhorados. Só lembrando, que eu falei agora há pouco, que essa distância não depende somente da qualidade da forragem, mas também dos interesses do produtor e do mercado. A segunda conclusão, nós podemos considerar como largura mínima de trabalho os 21 metros. Então, se você estiver pensando em tomar uma decisão a respeito do mínimo que você deveria usar, nós consideramos que não seria o 15 e nem o 26 que eu venho falando para vocês. Mas o mínimo do mínimo deveria ser os 21 metros e não os 15 metros. Nessa situação você tem o equilíbrio entre qualidade de forragem e um número de árvores por hectare que lhe dá uma rentabilidade bastante interessante. Então seria 21 metros considerado como mínimo e os 26 metros considerado como ideal do ponto de vista da forragem, né? Então há duas questões aí, nesse 21 metros. O 21 metros é o mínimo para a questão madeireira e o 26 metros seria um valor adequado exclusivamente para a qualidade da forragem. E a terceira, só explicando melhor, que a largura de 26 metros estabiliza os indicadores de qualidade com a máxima produção da forrageira. Então há uma pequena diferença entre eu responder para vocês que seria adequado por que 21 ou por que 26. Então o 26 estabiliza todos e o 21 te dá um pouco mais de árvores. E não modifica negativamente a qualidade da forragem, né? E o 15, ele passa a ser um pouco mais apertado. Tem muitas árvores, mas nós vamos ter, no geral, um pouco de queda na produção da forragem, por causa da lembrança, que mais uma vez eu faço, daquela questão dos 4 metros que nós vimos na pesquisa anterior, né? Na perda de produção dos 4 metros próximo às árvores.